A Jerúsia, que é psicopedagoga do Centro Carmelita Joana, aqui em Cícero Dantas. Aprovada em 2008, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, não só garante a matrícula dos alunos com deficiência, transtorno do espectro autista ou altas habilidades nas escolas regulares do Brasil, como também prevê o atendimento às suas necessidades educacionais especiais de forma integrada à proposta pedagógica da escola. Para auxiliar e garantir esse direito, temos o Plano Educacional Individualizado, mais conhecido pela sigla PEI, um documento elaborado pelo professor com base na observação e avaliação de um aluno com deficiência, TEA ou altas habilidades. Jerúsia, tudo bom, Jerúsia? Bem-vinda. Oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Jerúsia, então explica para a gente um pouco mais a importância do PEI. Então, não se pode falar em inclusão se não falar sobre o PEI, não é? Já que ele é um documento desde 2015 que ele vem aí na luta para ser incorporado nas escolas. De 2015 para cá, uma batalha. Então, falou em inclusão, fala em PEI, porque ele é um documento específico para criança que tenha a necessidade educativa especial. Então, quando a gente fala no PEI, ele não é específico para uma criança com autismo, com TDAH. Toda criança que apresente a necessidade educativa especial, ela tem a necessidade de um PEI, que é um documento que vem ser elaborado desde a educação infantil até o ensino superior. Então, ele segue a vida escolar da criança. Então, se a criança na creche, o profissional já observa que ele apresenta uma necessidade educativa, já começa a elaboração do PEI. E essa elaboração é em cima da necessidade daquelas habilidades que precisam serem desenvolvidas, né? Então, eu elaboro no ensino fundamental, 1, 2, o ensino médio até o ensino superior. Para levar uma melhor compreensão, como que o PEI funciona na prática? Na prática, vão ser a elaboração. Primeiro, a gente precisa conhecer a criança, né? Então, chegou a criança na escola, no ato da matrícula, a gente já precisa coletar várias informações, que a gente chama de entrevista ou anamnese. Então, faz essa entrevista, colhe todas as informações. Pegou isso, passa para o professor. O aluno chega na sala de aula, o professor já tem essas informações anteriores, vai fazer uma avaliação. Então, antes de elaborar o PEI, eu preciso conhecer e avaliar o aluno para saber qual a necessidade dele, que habilidade precisa ser desenvolvida. Feito isso, eu elaboro o PEI com todas as informações de família, da escola. Vamos dizer que ela está em atraso em leitura e escrita. Então, os objetivos, as metas alcançadas têm que ser em cima de leitura e escrita. E aí, ele é um plano que é anual, né? Mas aí vai ter o período lá de curto, médio e longo prazo. Então, eu fico reavaliando. Daqui a 3 meses, eu avalio para saber se ele já alcançou a questão da leitura e escrita. Ele já alcançou, aí eu já vou partir para uma outra habilidade que está em atraso. E aí, a gente só acrescenta, a gente nunca tira, porque é um documento. Então, se o documento segue com ele na sua vida escolar, então a gente vai acrescentando tudo que vai ser trabalhado com ele. E isso não é um plano de aula, tá? Isso é um documento que vai estar ali, as necessidades dele. Dentro desse PEI, a gente vai pegar o que vai ser trabalhado diariamente. Então, lá no PEI vai estar que eu vou trabalhar leitura e escrita. Beleza. Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Então, eu vou pegar o que é que eu vou trabalhar, se é frase, se é texto, e colocar no meu plano diário, que aí eu vou fazer o que a gente chama de adaptação. Porque se ele necessita de um PEI, as atividades têm que ser adaptadas, não é? Então, qual é o tipo de adaptação que eu vou fazer? Eu, enquanto professor, para que ele alcance aquela leitura. Então, eu estou trabalhando com uma turma que já consegue ler um texto. Então, eu vou pegar um texto, trabalhar esse texto com a turma. O mesmo texto que eu trabalhei com a turma, se aquela criança não consegue ler o texto, ele está em sílabas, eu vou trabalhar sílabas daquele texto. Vou trabalhar palavras daquele texto, né? E aí, de fato, a gente vai estar trabalhando o PEI e inclusão. Porque não adianta a gente fazer um PEI e não fazer inclusão. E o PEI fica lá engavetado. Então, diariamente, tem que ser trabalhado em cima do PEI. Ô, Jerúsia, e esse PEI, ele foi disponibilizado pelo Ministério da Educação? Sim. Né? E agora nós temos, 2023, o parecer 50,
que vem uma nova vertente aí em relação à PEI, porque vai ser o PEI para o ensino regular e o PEI, que é outra sigla que vai ter para a sala de AEE. Esse é específico para os autistas. Então, só está esperando a homologação. Porém, há uma discussão que ficou de fora as demais deficiências. Ficou esse específico só para os autistas. E aí estão em discussão para ver se inclui todas as deficiências ou se fica para o autista. Sobre conclusão, por exemplo, porque eles são avaliados, né? E ao final de cada ano, como é, por exemplo, esses alunos, eles têm realmente a aprovação final, como é que passam de um ano para o outro? Explique melhor sobre isso. E aí, como a gente tem que adaptar as atividades de sala de aula, é necessário também fazer a adaptação das avaliações. A criança com necessidades educativas especiais é uma avaliação diferente. Vou dar um exemplo de uma criança com TDAH, né? Que ele tem as questões das funções executivas desorganizadas. Há uma disfunção. Então, ele não consegue ler um texto. É esse seu escrito aqui. Né? Um parágrafo tem que ser curtinho. Se for muito longo, quando ele chega no final, ele não vai lembrar mais o que ele leu no início. Então, tem que ser uma atividade adaptada. Se ele não sabe ler, se já tiver a questão da dislexia, ele precisa de um auxiliar para fazer a leitura para ele e ele dar as respostas. E aí são avaliações adaptadas que vai dar suporte para que a criança tenha sua progressão na vida escolar. Então, anualmente, tem que rever de que forma está sendo avaliado para que ele não fique prejudicado. Porque, às vezes, ele é avaliado por escrito e ele não consegue fazer por escrito, mas ele consegue fazer uma avaliação oral. Então, existem as possibilidades de uma progressão. E é um direito dele progressão, né? Isso. Passando de um ano para o outro. Isso. E aí vai até sua vida na universidade. São 4 etapas, basicamente? A construção do PEI, que, na verdade, cada ano, como é isso? Ele é reformulado. Então, chegou... Aí depende de município e de escola, né? Porque tem município que trabalha por semestre. Aqui a gente trabalha por trimestre. Então, a cada trimestre, a gente reavalia a criança. Vai reavaliando e vai progredindo de habilidades. Nós estamos recebendo aqui Jerúsia, que é psicopedagoga lá no Centro Carmelita Joana, aqui em Cícero Dantas. Jerúsia, como diagnosticar, como lidar com alunos com altas habilidades ou superdotação? Boa pergunta. Para diagnosticar, tem que ser uma equipe multidisciplinar, tá? Então, a gente vai precisar de profissionais de psicopedagogo que seja especializado na área de superdotação, psicólogo, neuropediatra, psiquiatra, fono. Depende de cada criança, né? Se ele apresenta uma dificuldade em questão de fala, na questão da linguagem, ele vai ser encaminhado para uma fono. E aí todos os profissionais elaboram relatório e encaminha para o neuropediatra, que aí bate o martelo se ele tem ou não altas habilidades. Mas todos eles têm que aplicar protocolos de avaliação para avaliar se ele tem ou não altas habilidades. Feito isso, o profissional que fechou o diagnóstico elabora um relatório e encaminha a família para os devidos profissionais que a criança necessitar, seja fono, seja psicopedagogo, porque por mais que eles tenham altas habilidades, há uma, como é que eu digo assim, deficiência em alguma disciplina, vamos dizer. Por ele ter altas habilidades, não quer dizer que ele vai ser bom em todas as disciplinas, né? Ele pode ter uma dificuldade em matemática, ele pode ter uma dificuldade em língua portuguesa, e aí precisa do profissional para dar um suporte, que não é fácil, né? Porque quando uma criança com altas habilidades está no ensino regular, se não tiver uma atividade adaptada para o nível dele, aí ele vai ser um estudante frustrado, porque ele está ali fazendo a mesma atividade que uma criança, né, como a gente chama, dita normal, a criança típica está fazendo. E para ele ali não tem graça, porque ele precisa de algo que desafie, algo além do que ele já sabe. E normalmente a gente não consegue encontrar assim. Como não existem as atividades adaptadas para criança com necessidades educativas especiais, também não existe para os superdotados. Assim, né?
Depende de cada escola, de cada município, porque a gente sabe que existe, sim, mas tem outras que é como a dificuldade e as desculpas é porque não tem uma formação, não tem uma capacitação, que eu discordo. É possível descobrir essa superdotação da criança em casa, os pais? Sim, que aí é um dos pontos importantíssimos quando os pais buscam ajuda. São as observações em casa. Então, quanto mais a gente, enquanto profissionais, quanto mais informações a família traz, melhor. Não é? Mas mesmo eles trazendo essas informações, a gente precisa avaliar muito bem também, porque às vezes a família traz um pouco a mais ou um pouco a menos. Né? Então, a gente avalia, mesmo com todas as informações da família, a gente pega aí, a depender da criança, de 8 a 10 sessões para avaliar, não intervir, mas só avaliar para a gente fechar um diagnóstico. Com certeza, cada caso é um caso, caso, né? Mas existem coisas que são comuns nesses casos de superdotação? Não. Comuns, porque tem comportamentos diferentes, né? São famílias diferentes, são culturas diferentes. Então, o convívio também contribui muito. Então, não tem assim comum. Por exemplo, falando sobre o Centro Carmelita, desde quando vocês começaram com esse trabalho aí, já houve assim uma grande evolução em algum aluno assim que se destacou, que chegou a um ponto que realmente já tivesse, digamos, uma conclusão? Sim. Todos que chegam lá no Carmelita, eles já vão com diagnóstico. Né? Eu vou falar em relação à minha área. Sim. Então, eu tenho crianças que chegam lá, vou dar um exemplo de um com deficiência intelectual, que ele já chegou com diagnóstico de deficiência intelectual. Porém, para que eu comece minhas intervenções, eu preciso avaliar. Por que eu avalio? Porque eu preciso saber como é que eu vou fazer meu planejamento, porque eu faço o plano terapêutico. Então, o que é que eu vou trabalhar com essa criança durante o período que ele vai estar comigo? Então, aí ele chegou, uma criança que não tinha muito controle motor, né? Ele não conseguia pegar bem o lápis, então ele só rabiscava muito, ele não tinha noção de uma construção de um desenho, de nomeação, letras do alfabeto ele não reconhecia e hoje ele está lendo textos. Ele tem a apraxia da fala, então você compreende o que ele fala, mas com dificuldade. Mas ele está lendo textos e isso está me deixando assim encantada, né? E aí agora eu parti para que ponto? Ele já leu, já conseguiu ler. Aí minha intervenção agora é em cima de trabalhar a parte de interpretação, né? O que é que ele está me trazendo com essa leitura dele? Ele está compreendendo o que ele está lendo? Ele está trazendo dentro do contexto da leitura, porque aí a gente vai trabalhar a questão cognitiva dele. Então, existe, sim, vários avanços. Tem muitas crianças lá que avançou muito, 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 muito. E isso, assim, é um trabalho de formiguinha, mas quando a gente vê o resultado lá na frente, poxa, já está aqui. Por mais que a gente esteja ali diariamente, né, avaliando, reavaliando, mas quando você vê, esses dias eu estava conversando com Cláudia. Eu disse, Cláudia, ele está lendo. Ela, mulher, você já me disse isso semana passada. Eu disse, mas eu preciso que você veja, porque tem hora assim que você pergunta. Ele conseguiu. Aí é uma criança com deficiência Só uma curiosidade, esses que evoluíram, eles têm um prazo de ficar lá ou ficará direto? Não, digamos, tem sim. definitivo? Tem sim, porque assim, se eles permanecem lá, eles têm uma deficiência, eles têm as dificuldades, porém eles compreendem. Né? E por que eu estou aqui até hoje se eu já avancei? Se eu já sei ler? Eles precisam prosseguir. Porque se mantém eles lá, em vez de eles estarem em progresso, eles vão regredir. Não é? Porque eles vão estar convivendo com crianças que estão chegando, que as habilidades estão em atraso e a deles não mais. Tá, mas eu estou aqui, eu já sei fazer isso e continuo fazendo o ABC, como a gente fala, né? Então, por que eu estou aqui? Então, a ideia é que eles sigam, né? Vão lá, avante. Muito bem. Jerúzia, obrigado e até uma próxima. Com fé em Deus. Eu que agradeço e qualquer coisa estou à disposição. Obrigado.